O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados paroquianos, caríssimos internautas que nos acompanham através das mídias sociais de nossa comunidade paroquial. Chegou o momento que nós esperamos ao longo da semana, o momento de pararmos um pouco e meditarmos a palavra de Deus. Ao longo da semana, muitas palavras nós ouvimos, palavras as mais diversas possíveis, palavras que nos trouxeram notícias, palavras que nos trouxeram alegrias, também palavras que nos causaram desânimo, tristeza, palavras que nos colocaram em relação com os demais. Ao longo da semana, tantas palavras vieram até nós, porém, a nenhuma delas nós dizemos o que acabamos de dizer: palavra da salvação. Somente o Evangelho do Senhor é palavra da salvação, porque é o nosso encontro com Ele, porque é a possibilidade que nós temos de ouvir da boca do Senhor aquilo que precisamos para chegar no céu. As Sagradas Escrituras, amados irmãos e irmãs, é o alimento dos viajantes. Nós que cruzamos o mundo para chegar no céu, podemos nos alimentar da palavra de Deus. Nesse sentido, amados irmãos, hoje nós queremos meditar um dos aspectos da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo enquanto Rei do Universo. Jesus Cristo enquanto soberano de todas as coisas. Amados irmãos e irmãs, se a gente voltar um pouquinho na história do pensamento humano, logo assim que os seres humanos começaram a refletir sobre o que eram, de onde vinham, o que faziam neste mundo, eles começaram a pensar: o que é que forma todas as coisas? Qual é o elemento que dá a existência a todas as coisas? E muitos filósofos, os chamados pré-socráticos, esses filósofos começaram a pensar. Por exemplo, Pitágoras pensava
que o que formava o universo eram os números. Porque ele conseguia ver atrás de todas as coisas, até mesmo das pétalas de uma rosa, ele conseguia ver a matemática. Parmênides, outro filósofo antigo, para ele era a mudança constante, porque quando a gente olha a natureza, nós vemos que ela está em constante mudança. Então ele dizia, o que faz com que as coisas sejam o que são, essa mudança contínua. Mas para nós, cristãos, o que faz o mundo ser o que ele é Jesus Cristo. Por isso nós ouvimos no primeiro capítulo do Evangelho de São João, no princípio estava Cristo. No princípio estava a palavra. E a palavra era Deus. Amados irmãos, por isso Jesus é Rei. Porque nós existimos nele. Porque todas as coisas que existem, existem nele. E foi exatamente isso que ouvimos na segunda leitura de hoje, desta Santa Missa, extraída da carta de São Paulo aos Colossenses. É uma leitura que os estudiosos chamam de hino cristológico. Diz São Paulo: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas têm nele a sua consistência. Tudo existe porque existe Cristo. Até mesmo aquela pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, ou até mesmo uma situação pior, aquela pessoa que ouviu falar de Cristo e deu as costas para ele, essa pessoa, tanto uma quanto a outra, ela existe por meio de Cristo. Cristo é Rei do universo, porque tudo pertence a Ele, porque tudo foi feito por meio dEle, e porque tudo encontra em Cristo a sua explicação. Porém, amados irmãos e irmãs, o Papa Pio XI foi o Papa que criou a nossa diocese. Ele, no dia 11 de dezembro de 1925, ele escreveu uma carta apostólica, uma encíclica, para criar a solenidade de Cristo Rei. E ele dizia, eu quero essa solenidade para que o mundo se dê conta que Cristo é Rei. E para que os direitos de Cristo sejam preservados. E, amados irmãos, como nós podemos nos dar conta de que Cristo é Rei? E como nós podemos colaborar para que Ele seja Rei no mundo? São essas as duas perguntas e as duas respostas que eu gostaria que juntos chegássemos à conclusão. Em primeiro lugar, amados irmãos, o mundo precisa se dar conta de quem é Jesus. Não existe pessoa no mundo que, conhecendo a Cristo verdadeiramente, não se apaixone por Ele. Não existe pessoa no mundo que, vendo o amor de Cristo, não seja por Ele atraído. E nesse sentido, a Igreja Nossa Mãe coloca na solenidade de hoje Cristo crucificado. Cristo é Rei a partir de sua cruz. Pensemos, como era que os reis conquistavam territórios? Como era que os reis conquistavam povos? Conquistavam através das guerras. Iam, venciam a guerra e conquistavam o território e o povo que estava no território. Como é que Cristo nos conquista? Cristo nos conquista por seu amor na cruz. Cristo nos conquista vencendo a morte. Cristo nos conquista mostrando o seu coração aberto. E quem olha para a cruz não permanece o mesmo. Quem se dá conta do amor de Deus não permanece o mesmo. Vejam o que disse o bom ladrão. Para nós era justo. Nós estamos morrendo na cruz porque nós merecemos. Mas este homem não fez nada de mal. Jesus, morrendo na cruz, assume o meu lugar. E quem assume o meu lugar na cruz,
é o meu rei e merece o meu amor. E nós não podemos passar ilesos diante deste amor. Nós não podemos continuar passando adiante, diante da cruz do Senhor, sem deixar que ela nos toque. Porque ninguém jamais me amou como Ele. Ninguém jamais deu a sua vida por mim como Ele. Ninguém jamais abriu para mim as portas do céu como Ele. Então, amados irmãos e irmãs, meditar sobre o reinado de Cristo significa meditar sobre o seu amor. Ele é rei porque me conquista para o seu reino através do seu amor. E a segunda questão, amados irmãos, como podemos colaborar com o reino de Cristo? Antes de mais nada, quando a gente olha o mundo ao nosso redor, a gente se dá conta que o mundo não está nem aí para Jesus. E nós católicos, nós que estamos na missa todo domingo, nós precisamos ter os olhos abertos para a realidade. Às vezes a gente pensa que a gente vive na Idade Média, onde Cristo era o centro do mundo, onde Cristo era o centro da sociedade, onde Cristo era o centro e o modelo de todas as pessoas. Nós não vivemos mais nesse tempo. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não estão nem aí para Cristo, onde, aliás, não só não estão nem aí para Cristo, como muito pior, querem perseguir aqueles que creem em Cristo. O mundo não aceita o reinado de Cristo. E foi assim desde o início. Vejam o que disseram quando Pôncio Pilatos perguntou: vocês querem que eu crucifique o vosso rei? E todo o povo gritou, o povo que Jesus iria derramar o sangue para salvá-los: não temos outro rei senão César. Esse grito continua ecoando e ecoará até o fim do mundo, porque os seres humanos teimam em não aceitar o reinado de Cristo, porque nós e as sociedades e os povos buscam de todo modo colocar outros deuses, outras realidades no trono que é de Cristo Rei. E nós o que podemos fazer? Certamente não podemos ficar calados, certamente não podemos ficar parados, certamente precisamos fazer alguma coisa. Talvez vamos fazer amanhã uma passeata, todos com uma faixa dizendo: Cristo é Rei, convertei-vos. Seria muito pouco, adiantaria quase nada. Talvez vamos ao Congresso Nacional pedir que votem Jesus como Rei do Brasil. Não daria certo. O único modo como Cristo pode ser Rei do mundo é quando Ele for o Rei do meu, do teu, do nosso coração. Somente aí, somente quando de fato Jesus for o Rei da minha vida, Ele será Rei no mundo através de mim. E é somente aí que Jesus quer reinar, porque Ele nos fez para Ele, porque o Senhor nos criou como um monumento à sua glória, porque para Deus nós existimos, nos movemos e somos. E agora, amados irmãos, para que não fiquemos somente numa consideração elevada, imaginária da fé, eu gostaria de elencar alguns modos como nós podemos rapidamente aceitar Jesus como Rei da nossa vida. Em primeiro lugar, o que caracteriza um rei? O que caracteriza um rei é que sua palavra é lei. O rei fala e o súdito obedece. Amados irmãos, a lei de Cristo está em vigor na terra do meu coração. A lei do Senhor é verdadeiramente para mim um norte, é verdadeiramente para mim um itinerário. A lei do Senhor é para mim uma necessidade,
ou é algo imposto que me vem de fora. Só seremos súditos de Cristo Rei quando a sua lei tiver valor na minha vida, quando a sua lei estiver sancionada no meu coração. E qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é não comer carne nas sextas-feiras. A lei de Cristo é vir à missa aos domingos. A lei de Cristo é rezar o terço. Não. A lei de Cristo é algo muito mais profundo. Embora contenha todas essas realidades, a lei de Cristo é o amor a Deus e o amor ao próximo. E quem ama a Deus, reza o terço todo dia. Quem ama a Deus, vem à missa todo domingo. Quem ama a Deus, guarda as sextas do ano, fazendo a abstinência de carne. Ou essas realidades externas, ou essas práticas externas, estão fundadas no amor, ou não tem sentido. Tem uma passagem profética no Antigo Testamento, se eu não me engano, do profeta Isaías, que Deus diz algo muito forte ao seu povo. Deus diz: Israel, eu não te julgo porque você não faz holocaustos, porque você não faz sacrifício. Você faz, mas você faz com o coração longe de mim. E diz Deus: você pensa que eu sou como você? Nós é que nos contentamos com as aparências. Nós é que nos contentamos com as coisas externas. Deus, pelo contrário, quer o nosso coração. Então, amados irmãos, a lei de Deus precisa estar fundada na nossa vida no amor. Ou nós amamos a lei de Deus, ou Cristo não é nosso rei. Tem aí outra passagem do Antigo Testamento que diz: como vocês ousam falar, ter na boca a lei do Senhor, se no coração vocês odeiam essa lei? Nós precisamos, amados irmãos, para que Cristo seja rei, nós precisamos viver a lei do amor. E a lei do amor, ela tem duas vertentes que se sustentam mutuamente. A primeira é o amor a Deus, e a segunda é o amor ao próximo. Somente amando a Deus, e porque amamos a Deus, amamos o próximo, somente assim Cristo será rei. Em segundo lugar, como Cristo será rei? Se a gente voltar um pouquinho na história, século 13, século 14, um rei, ele sempre tinha que estar atento, tinha que ter sempre um exército forte, senão vinha o inimigo, tomava o reino dele, matava aquele rei e virava rei. Se a gente quiser que Cristo continue sendo rei na nossa vida, nós precisamos estar sempre atentos com os usurpadores que querem roubar o lugar de Cristo no nosso coração. Nós devemos estar atentos para não permitir que outras realidades humanas roubem o trono de Cristo na minha vida. E aí cada um de nós poderá essa semana, ao longo da semana, com lápis e papel, fazer uma lista. Nesse ano de 2022, quais inimigos do reinado de Cristo tentaram roubar o trono de Cristo na minha vida? Talvez foi a preguiça, talvez foram os 1000 compromissos do dia a dia, talvez foram as minhas ideias fixas, talvez foram aquelas pessoas que eu devo amar, que eu devo me preocupar, mas que nunca poderão tomar o lugar de Deus na minha vida. E aí, amados irmãos, nós devemos estar sempre em atitude de alerta, para quando a gente perceber que algo ou alguém tenta roubar o trono de Cristo, a gente logo vá para o confessionário e diga: Senhor, perdão, o trono do meu coração é teu, e eu não deixarei que nenhuma realidade, nem ninguém roube o trono que existe no meu coração.
E por último, amados irmãos e irmãs, como manter a ideia de Cristo Rei no mundo? A gente tem que aprender a viver como cidadãos do reino dos céus. Nós devemos compreender que nós estamos no mundo, mas que nós não somos do mundo. Que nós sim devemos e precisamos cuidar da realidade humana, mas devemos, sobretudo, cuidar das realidades espirituais. Amados irmãos, se a gente comparasse o reino humano com o reino de Cristo, qual nós damos mais atenção durante a semana? Que reino tem mais tempo na minha vida? Que realidade eu amo mais e por isso me dedico mais? Amados irmãos, nós precisamos compreender algo fundamental. Nós devemos fazer as coisas do mundo, mas fazê-la para Deus. Tem uma passagem, eu já contei aqui para vocês, perdoem a repetição, mas eu acho que é importante repeti-la. Conta-se que um monge encontrou 3 pedreiros que construíam uma grande muralha. E eles estavam ali cortando pedras. O primeiro foi perguntado pelo monge: o que você está fazendo? E ele disse: eu estou cortando pedras. Ele estava preocupado na coisa imediata que estava fazendo. Ele estava cortando pedras. O segundo, um pouco mais profundo, quando o monge perguntou: o que você está fazendo? Ele conseguiu dar um passo a mais. Ele não estava cortando pedras, ele estava construindo um muro. Para construir um muro precisa cortar pedras. Mas o terceiro respondeu ao monge. Quando o monge lhe perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo o reino de Cristo. Não importa o que estejamos fazendo, não importa se estejamos na igreja em adoração, se estejamos no trabalho, não importa onde estejamos, importa estarmos construindo o reino de Cristo. Em qualquer realidade humana, nós podemos construir o reino de Cristo. E aí, amados irmãos, Cristo é Rei, a partir de mim, no meu coração. E assim, uma gota após a outra é capaz de formar um oceano. Um cristão após outro cristão, onde Cristo é Rei, é capaz de formar um reino eterno. Por isso Nossa Senhora ouviu do anjo Gabriel: e o seu reino não terá fim. Ele reinará para sempre sobre a casa de Davi, seu pai. Supliquemos a Nossa Senhora, ela que viveu apenas e tão somente para o reino de Cristo. E por isso ela é rainha, porque quem vive para o reino de Cristo, ele torna participante dos benefícios desse reino. Que ela nos ajude, começando agora na Santa Missa, a deixarmos que Cristo seja o nosso Rei. Mas que ela nos ajude também, como ela fez com Isabel, ela levou o reino de Deus a Isabel. Que ela nos ajude a levarmos, ao longo da semana por onde passarmos, o reino de Deus. E cada um, no trabalho, nas atividades, na família, cada um pense, sobretudo nos momentos de desânimo, sobretudo nos momentos de dúvida: eu estou construindo o reino de Deus. Então tudo irá ganhar um novo valor, tudo irá ganhar um valor de eternidade. Cristo, Rei do Universo, ajuda-nos a ser sempre teus súditos. Amém. Creio em Deus Pai, Todo Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso